Olá, meus amigos! Esse é o primeiro vídeo da série Exercícios de Equações Exponenciais. Eu vou fazer uma pequena revisão nesse primeiro vídeo sobre função exponencial, mostrando a definição, alguns exemplos, propriedades e também gráficos. Isso vai ser importante quando estivermos resolvendo os exercícios mais para frente. Vamos então ao resumo teórico. Uma função exponencial é uma função f de r em r dada pela função f de x igual a elevado a x, onde esse parâmetro a é a base da potência a elevado a x e, além disso, a é maior que 0 e a é diferente de 1. Então, nós temos aqui a é sempre positivo, números reais positivos, e a é diferente de 1, tá? Então, exemplos: f de x igual a 2 elevado a x, f de x igual a 1/3 elevado a x, portanto, o parâmetro a é 1/3, está entre 0 e 1. A função f de x igual a e elevado a x, onde esse e é um número neperiano aproximadamente igual a 2,718. Nós vamos usar muito essa função exponencial em particular. E atenção, que eu quero fazer é que essa função aqui, menos 3 elevado a x, não é uma função exponencial, porque a base dela, que é esse a igual a menos 3, ela é negativa. E nós vimos que a base ela tem que ser positiva, maior que 0 e diferente de 1. Ok, propriedades então da nossa função exponencial. Então, se a função f de x é a elevado a x, a função exponencial é elevado a x, então f de 0, se eu substituir x por 0, fica a elevado a 0, que é igual a 1. E também f de 1, se eu substituir x por 1, vai dar exatamente a. Tá? Então, sempre, se a função exponencial é dada dessa forma, a elevado a x, então f de 0 é 1 e f de 1 é a. A imagem dessa função será sempre o conjunto dos reais positivos, seja r estrela mais, tá? Sempre o conjunto dos reais positivos. A função nunca vai ser nula, tá? A função exponencial a elevado a x é bijetiva do conjunto dos reais, ele toma o x pode ser qualquer real, sobre o intervalo aberto que vai de 0 até mais infinito. Tá? E esse intervalo aberto de 0 até mais infinito é a imagem que nós falamos aqui no item anterior. E a elevado a x, portanto, possui uma inversa, uma vez que ela é bijetiva de r sobre esse intervalo aberto de 0 a mais infinito, então a elevado a x possui uma inversa e essa inversa é log de x na base a. E se esse a for exatamente o número neperiano, então a inversa de e elevado a x, dessa função exponencial, vai ser ln de x, o logaritmo natural de x. E mais tarde nós vamos fazer outros vídeos falando da função logaritmo e também de equações logarítmicas. Bom, a partir daí, vamos passar para os gráficos. Então, vamos ver dois tipos de gráficos. Primeiro, é esse gráfico aqui que eu escolhi da função exponencial e elevado a x, onde essa base aqui, ela é o número neperiano, portanto, 2,718 aproximadamente. E observe que essa base, esse número, ele é um número maior que 1. Então, o gráfico da minha função, que passa pelo ponto x igual a 0 e y igual a 1, ele tem esse formato aqui, tá? Que vocês estão vendo. Então, repare, vamos analisar o formato desse gráfico. Se nós pegarmos dois pontos da abscissa, x1 e x2, de tal forma que x1 é menor que x2, então, f de x1, eu tenho ele aqui, x2, o f de x2, eu tenho ele aqui, vocês podem observar claramente que o f de x1 vai ser menor que o f de x2. Então, repetindo, se x1 é menor que x2, isso implica que f de x1 vai ser menor que f de x2. E quando isso acontecer, nós dizemos que
a função é crescente. Bom, no outro tipo de gráfico, nós temos essa função em que a base agora está entre 0 e 1, ou seja, a base é 1 meio. Então, eu tenho essa função y igual ao meio elevado a x. Novamente, quando x é 0, se eu substituir aqui na minha função, 1 meio elevado a 0 dá 1. Então, ele passa pelo ponto 0, 1, como vocês estão vendo aqui. E agora, repare que a inclinação dela está para o outro lado, tá? E isso acontece porque essa função, a gente vai ver, ela é decrescente. Então, vamos ver, novamente, vamos pegar aqui x1 e x2, de forma que x1 é menor que x2. E aí, vamos analisar f de x1 e o f de x2. E notem que o f de x1 é maior que f de x2. Então, o que está acontecendo? À medida que x cresce, né, à medida que o valor de x está crescendo, o valor da minha função está decrescendo. Então, isso é a informação que eu tenho para concluir que a função é decrescente. Então, à medida que x cresce, os valores da função estão decrescendo, tá? Bom, então com isso a gente tira a seguinte conclusão, só para resumir, é que se a base a é maior que 1, então a função a elevado a x é crescente, e se a base está entre 0 e 1, a função a elevado a x é decrescente. Tá? Essa informação ela é importante mais tarde para resolver, por exemplo, inequações exponenciais, tá? Que nós também vamos ver nos vídeos finais dessa playlist. Bom, então, para nossa revisão, nós ficamos por aqui. Então, se você estiver interessado em ver os exercícios, nós vamos começar dos mais simples para os mais avançados. Vocês podem clicar no link que está aqui no final desse vídeo. Até o próximo vídeo.